A graça, a paz e o amor de Cristo Jesus sejam com cada um de vós. Hoje, 1º de setembro de 2023. Vamos orar? Antes de orar, eu vou ler alguns textos na Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O primeiro no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que estais no céu vos perdoe a vossa ofensa. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que estais nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Eu chamo a falta de perdão como o principal impedimento de oração. Explico. Quando nós não liberamos perdão, Deus não pode nos perdoar. E Deus não nos perdoando, nos tornamos inimigos de Deus. Porque Deus recebe só pecador arrependido e perdoado. Certo? Quando nos arrependemos, nós pedimos perdão. Mas para nos arrependermos e pedirmos perdão, primeiro eu tenho que liberar perdão para que Deus, da mesma forma, me perdoe. Não é isso que Jesus ensina lá no Pai Nosso? Pois é. E aqui Jesus está falando a mesma coisa. Quando estiver orando, quando? Provavelmente Jesus estava pensando no Pai Nosso, a oração que ele havia ensinado. Falou, então quando você estiver orando, como eu ensinei, perdoai, se tiver alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu também te perdoe. Não é isso que ele fala lá em Mateus 6? Perdoai-nos, Senhor, como nós perdoamos os nossos devedores. Se não perdoarmos, ele não poderá nos perdoar. E ao não nos perdoar, não poderá ouvir a nossa oração. Por quê? O nosso pecado faz impedimento entre nós e Deus. Qual o pecado? Não liberar perdão. Pastor, não liberar perdão é pecado? É o pecado que te impede de ir para o céu. É o pecado que te impede Deus de te ouvir. Não é isso que Jesus ensina no Pai Nosso? Perdoa as nossas ofensas como nós perdoamos os nossos devedores. E se eu não perdoar? Mesmo com a morte de Jesus na cruz, eu não posso ser perdoado, porque ele vinculou a eu perdoar. Se eu não perdoar, não serei perdoado. Mas Jesus morreu por mim. Perdoe e aceite a morte dele na cruz. Ele morreu para você perdoar os outros, seus devedores. E hoje eu quero acrescentar outro impedimento de oração. O perdão te impede de Deus te ouvir. Você tem orado há quanto tempo sobre determinado assunto? Deus não tem te ouvido? Perdoe. Peça perdão. Precisamos pedir perdão, irmão. Quando nós não pedimos perdão é porque nós não perdoamos. Não vemos necessidade de perdoar, então por que eu vou pedir perdão? Não faz sentido. Eu quero ser perdoado. Mas você perdoa? Não. Então por que você vai pedir perdão? Vamos vincular essas coisas. Vamos aprender a ser honesto conosco mesmo. Vamos aprender a nos avaliar. Eu não perdoo ninguém, então não posso pedir perdão também. Por que você vai pedir perdão se você não perdoa? Aqui Jesus está falando, e quando você estiver orando, você quer ser ouvido? Perdoe, para que o vosso Pai que está no céu também te perdoe. E assim ele ouvirá a sua oração. Mas eu quero aumentar um pouquinho mais essa pressão quando você ora. Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 5 ao 7 de Mateus, ele dá umas orientações fantásticas. Orientações que nós precisamos para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Na verdade, se lermos apenas esses 3 capítulos da Bíblia, Mateus 5, 6 e 7, e o praticarmos, não precisamos ler mais nada da Bíblia. Não precisamos praticar mais nada da Bíblia. Jesus resumiu tanto nesses 3 capítulos, a vida é nele, com ele e por ele,
que se eu ler e entender e praticar Mateus 5, 6 e 7, resolvi minha vida com Deus. Tanto que Jesus chega a falar aqui em Mateus 7, 12. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Só nesse versículo eu já ganho o meu dia. Eu já me livro de tudo. Faço para os outros aquilo que eu quero receber. Já cumpri tudo que Deus queria que eu fizesse. Tudo que Deus quer que eu faça. Se eu fizer para os outros, eu recebo. Essa lei é a maior lei que Deus pôs na terra. A lei da semeadura. Tudo que eu semear, eu colho. Tudo que eu plantar, eu vou ceifar. Tudo que eu fizer para os outros, eu vou receber. Simples assim. Então, meu irmão, minha irmã, se você cumprir Mateus 5, 6 e 7, leia, medita, aprende nesses textos e cumpra-os. Se você os cumprir, resolveu sua vida espiritual todinha. Então, aqui em Mateus, no capítulo 5, vou dar um exemplo do que impede Deus ouvir nossa oração. Versículo 5, capítulo 5, a partir do 21. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Onde foi dito isso? Êxodo 20, 13, os 10 mandamentos, as tábuas da lei, repetida em Deuteronômio 5, 17. Não matarás. Simples assim. Jesus aumentou esse texto. Ele diz: eu, porém, vos digo. Opa, Jesus tem poder para anular o mandamento? Ele não anulou, ele ampliou. Ficou mais difícil. Não matarás. Eu, porém, vou aumentar isso. Não matarás é pouco. É muito pouco. Agora você está no tempo da graça. A graça é mais do que a lei. A graça é mais abrangente. A graça é mais fantástica, é mais tremenda, é mais perdoadora. A graça que foi conquistada na cruz por Jesus, agora ela diz: vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca, será réu de juízo, réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Piorou? No Antigo Testamento eu só não precisava matar. Mas se eu der uns pedovidos, umas rasteiras, uns bons cascudos, ele é meu inimigo mesmo. Eu só não posso matar porque está escrito: não matarás, e não definiu se é amigo ou inimigo. Eu também não posso matar o inimigo? Não. Não vale aquele ditado: inimigo bom é o inimigo morto. Não, para Deus não vale. É não matarás e acabou. Mas Jesus ampliou. Não, está pouco isso aí. Você não pode nem se encolerizar contra alguém. Você não pode nem falar raca, ou seja, imundo. Você não pode nem chamar ele de louco. Seu maluco. Virou até moda chamar os outros de maluco. Não, Deus não é moda isso não. Não chame, você será réu do inferno. Então, não matar está pouco, Jesus, está pouco. Eu vou aumentar isso. Eu quero que você entenda que andar em mim é perdoar. Você não pode matar, não pode xingar, não pode desejar o mal, não pode pegar raiva, não pode nem chamar ele de doido. Entende, meu irmão, minha irmã? Eu quero que a sua oração chegue ao trono de Deus. Mas para isso precisamos impedir tudo. Ele continua falando assim: portanto, se trouxer a tua oferta ao altar, aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta e vai, reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Nem oferta você pode entregar quando você se lembra que alguém tem raiva de você. Imagine se você tiver raiva de alguém então. Ou se você for orar: eu não posso nem entregar a oferta que é minha, eu estou dando. A oração você está pedindo, e aquilo que você está dando também não vale.
Entende, irmãos, que algumas coisas nós não temos recebido porque simplesmente não temos praticado a Bíblia? E ele continua: reconcilia-te depressa com teu adversário. Ué, eu vou reconciliar com meu irmão e ainda tenho que conciliar com o meu adversário, meu inimigo? Sim. Enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Quantos de nós está preso em determinado lugar, em determinada situação, em determinada maneira de vida, simplesmente porque não concilia com ninguém, não reconcilia, não perdoa, não libera perdão e também não pede perdão? Irmão, vou te dizer algo: se você não reconciliar com o seu irmão, até conciliar com o teu inimigo, nenhuma oferta sua foi recebida no céu. Tudo isso que você ofertou, a sua vida inteira de dízimo e oferta, é nula, é nada diante de Deus, porque você não entregou, não reconciliou, não perdoou, não pediu perdão. Simples assim. Você está achando que eu estou exagerando? Olha o que Jesus disse: e em verdade eu te digo que de maneira nenhuma sairás enquanto não pagar até o último centavo. Qual é o último centavo que você pode pagar de uma situação que é alheia a você? Mas essa não é alheia, você controla. Você pode pedir perdão, você pode reconciliar e pode conciliar com o seu adversário, pode reconciliar com o teu irmão, pode liberar perdão e o melhor, pode pedir perdão. Você quer que as suas orações sejam ouvidas? Reconcilia-te depressa. Perdoa rapidamente. Concilia até com teus inimigos rapidamente. Leia e entenda, meu irmão, minha irmã, Mateus 5, 6 e 7. Põe em prática. Jesus termina o Sermão do Monte, lá no final do capítulo 7, ele fala: a quem compararei esse que ouve e pratica a minha palavra? Essas minhas palavras, ou seja, o Sermão do Monte. Há um homem prudente que construiu sua casa na rocha. E aquele que não pratica? Há um insensato que construiu a sua casa na areia. Portanto, meu irmão, minha irmã, hoje eu trago essa palavra de orientação, de sabedoria, e que nós sejamos honestos conosco mesmo. Vamos reconciliar, vamos conciliar, vamos perdoar e pedir perdão rapidamente, para que nenhuma das nossas orações sejam impedidas no céu e respondidas na terra, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai amado, ajuda-nos, Senhor, a perdoar, ajuda-nos, Senhor, a reconciliar e ajuda-nos a conciliar. Ensina-nos, Senhor, o teu propósito em tudo isso, para que possamos cumprir de fato o teu evangelho, de vivermos um pelo outro, um para o outro, porque o Senhor morreu por cada um de nós, independente, todo. O Senhor não faz acepção de ninguém, nem amigo, nem inimigo, nem aqueles que crê e nem dos que não crê. O Senhor morreu por todos nós. Pai, perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos, Senhor, a perdoar, em nome de Jesus, amém. O Senhor te abençoe e te guarde, que levante seu rosto sobre ti, te dê paz, te dê tranquilidade, cubra o teu coração de misericórdia, para que você perdoe sempre, toda vez, antes de te pedir perdão, e peça perdão rapidamente em toda situação, independente de ter razão ou não. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe.